Olá, fera! Nessa questão nós temos uma corda do violão que é mantida fixa nas duas extremidades, tá bom? Então o que é que nós temos aqui? Uma corda com as extremidades fixas. Se a gente tanger essa corda aqui, ó, e ela produzir aí o primeiro harmônico, ela vai ficar vibrando aqui com esse formato. Confere? No segundo harmônico que vai produzir é isso aqui, ó. Beleza? É o segundo jeito mais simples da gente produzir ondas estacionárias e assim sucessivamente. Eu vou botar aqui uma reticências. O que é que acontece aqui? Ó? Analisa comigo. O comprimento L da corda vai compreender aqui a distância entre um nó e outro consecutivo, que a gente chamou na aula de uma barriga, uma região ventral. A gente sabe que isso aqui corresponde a meio lambda. Nós temos uma barriga, um meio lambda. Aqui, no segundo harmônico, nós vamos ter que o tamanho da corda, que é constante, ó, não vai mudar, só que agora ela compreende uma região de duas barrigas, ó, 2 lambda sobre 2, confere? Massa, então o comprimento de onda vai depender do harmônico, ó. O harmônico é esse númerozinho, ó, primeiro harmônico ou fundamental, segundo harmônico e assim sucessivamente. Então, no geral, nós vamos ter essa expressão aqui, ó. O tamanho da corda é o número do harmônico, que pode ser ímpar ou par, que multiplica o comprimento de onda sobre 2. Isolando o lambda, a gente vai ter o seguinte, ó. Lambda vai dar 2L sobre N. A velocidade de propagação da onda ali nessa corda pode ser escrito como sendo lambda vezes a frequência. Então, substituindo o lambda aqui, a gente vai ter que V é igual a 2L sobre N vezes a frequência. Da frequência vai sair a nota musical, tá bom? Então a frequência vai ser NV sobre 2L sem precisar decorar. Ó, aqui está a demonstração de uma fórmula que muitos decoram. Repare que não é tão trabalhoso assim, tá bom? Então a gente também vai precisar aqui nessa questão entender que a velocidade de propagação V que está ali, ó, ela pode ser dada pela relação de Taylor, que é a raiz quadrada da força de tração sobre a densidade linear. Cordas mais espessas têm uma densidade maior do que cordas menos espessas, tá bom? Ótimo, então com isso aqui a gente já pode ler as alternativas. Lê comigo aí a letra A. Ao tanger uma das cordas livres do violão, ela vibrará com uma determinada frequência. Se o músico tanger a mesma corda pressionada em alguma altura do braço, esta vibrará com a frequência maior. Vamos analisar o que é que ele está mudando aí nessa questão aí na letra A. Ele está mudando o L, tá bom? O comprimento útil da corda. Se a gente bater aqui na corda solta, a gente está usando o comprimento dela toda, confere? Comprimento da corda todo. Se a gente coloca o dedo aqui, ó, em algum lugar, ó, por exemplo, bem aqui nesse ponto, em alguma altura do braço, agora a gente está usando um comprimento menor da corda, ó. A gente está usando só esse L' aqui agora, ó. Então, ao fazer isso nessa questão, ele está diminuindo o L, o comprimento útil da corda, beleza? Então, ó, olha para a fórmula. Quanto menor o L, maior a frequência. Maior frequência, mais agudo vai ser. E é justamente o que ele diz, ó. Vou repetir aí, ó. Ao tanger uma das cordas do violão, ela vibrará com uma determinada frequência. Por exemplo, se a gente fizer essa vibração aqui usando o comprimento todo, L, nós vamos ter uma determinada frequência. Se a gente agora, ó, e ele diz, se o músico tanger a mesma corda, só que pressionada em alguma altura do braço do violão, ou seja, colocou o dedo aqui, ó, em alguma altura do braço e agora vai usar um comprimento L' menor. Diminuiu o L e aí ele diz, ó, a corda vibrará com a frequência maior. Então, quando a gente vai arrastando o dedo aqui, ó, no sentido da boca aqui do violão, pressionando a corda, nós estamos usando cada vez um L menor. L menor, essa nota aqui vai ficando cada vez mais aguda, com a frequência maior. Então, o que ele diz na letra A está correto, ó. E para responder a letra A, a gente não precisa usar a relação de Taylor. Só que eu quero ler todas as outras alternativas. Ó. A letra A é a resposta, mas eu quero saber por que as outras estão erradas. Acompanha comigo. Letra B. Quanto maior a tensão a que uma corda está sujeita, a gente pode controlar a tensão aqui, ó, beleza? Tem uma engrenagemzinha que a gente pode apertar mais a corda, aumentando a tração ou folgar. E ele diz, quanto maior a tensão ou tração a que a corda está sujeita, menor será a frequência. Vamos analisar. Ó. O que é que acontece quando a gente aumenta a tensão? Ó. Aumentou a tensão, aumentou a força. Nós estamos aumentando a velocidade, ó, beleza?
Aumentou a velocidade, aumentou a frequência. Ele está dizendo aí que diminui a frequência, sendo que aumenta, beleza? Então é uma questão bem técnica, a gente tem que estar olhando para tudo isso aqui. Letra C. As cordas do violão possuem o mesmo comprimento, até aí tudo bem, e diferentes espessuras, perfeito, para que possam vibrar na mesma frequência quando sujeitas à mesma tensão. Pensa comigo, se elas estão sujeitas à mesma tensão e têm espessuras diferentes, acompanham, mesma tensão, circula aqui, e espessuras diferentes. Quando ela alterar a espessura, por exemplo, uma corda com espessura menor, o que é que vai acontecer? Uma corda mais fina com a espessura menor, tá vendo que vai ter uma velocidade de propagação maior? Se tem uma velocidade de propagação maior, vai ter uma frequência maior, vai ser mais aguda. Se você reparar no violão, as cordas mais finas, densidade menor, andam com velocidade maior, elas ficam mais agudas, e é isso que a gente percebe quando a gente pega um violão e começa a tocar. E ele está dizendo aí que todo mundo vai vibrar na mesma frequência, mesmo tendo densidade diferente. Isso está falso. Letra D. A frequência independe do comprimento da corda. Não, ó, depende sim do comprimento da corda. Olha aqui ela. Letra E. A velocidade do som na corda é diretamente proporcional à densidade da corda. Não, não é diretamente proporcional. Tá vendo ela aqui, ó? Tanto é que, e também não é, ó, repare que também não é inversamente. Ela é inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade, ok? Então tá aí, letra A, o gabarito. Um forte abraço e até a próxima.